Narrativa. A mensagem chegou às 18h47 enquanto eu terminava o jantar. Reunião de trabalho de emergência no centro. Fico à noite no hotel. Desculpa, amor. A gente se fala depois. Eu fiquei olhando para a tela exatamente 10 segundos. Aí comecei a rir. 3 semanas atrás, minha esposa começou a agir diferente. Perfume novo. Banhos mais longos. Celular virado de cabeça para baixo durante o jantar. Sinais clássicos, mas eu precisava de provas. O grande avanço veio quando eu a surpreendi com o almoço no trabalho dela. Entrei no prédio e perguntei ao segurança sobre Andrews & Associates. Andrews & Associates? Ele ficou confuso. Senhor, essa empresa saiu daqui há 6 meses. Ela vinha saindo para o trabalho toda manhã há 6 meses, indo para um lugar que não existia. Eu chequei os extratos bancários naquela noite. Sem depósitos diretos desde março. Mas tinha cobranças que eu não reconhecia. Postos de gasolina do outro lado da cidade. Restaurantes que eu nunca tinha ido. Pagamentos mensais para Williamson Executive Suites. Na sexta-feira de manhã, eu a segui. Ela foi direto para um hotel de luxo no centro e entrou como se fosse dona do lugar. 20 minutos depois, Jason Miller entrou. O ex-namorado dela da faculdade, que ela jurava que não falava há anos. Eu esperei 2 horas. Quando eles saíram juntos, não tinha como confundir o que eu tinha visto. Então hoje à noite, quando ela manda mensagem sobre reunião de emergência, minha resposta foi cirúrgica. Manda um abraço pro teu ex-namorado Jason do marketing. Quarto 418, né? Apertei enviar e voltei pro meu jantar. Dei exatamente 3 mordidas antes do meu celular explodir. Ligação atrás de ligação. Mensagem atrás de mensagem. Eu deixei tocar. Às 19h15, ouvi pneus cantando na garagem. A porta da frente abriu com força e lá estava ela. Rímel escorrendo pelas bochechas. Cabelo completamente bagunçado. Chaves do carro tremendo na mão dela. O celular estava na outra mão. Dedo freneticamente apagando mensagens. Como que você? Ela começou e parou. Começou de novo. Não é o que você tá pensando. Eu dei outra mordida no meu sanduíche. Mastiguei devagar. Engoli. Então me conta o que é então. Realmente teve uma reunião. O Jason só tava lá por quê? Porque você tá desempregada há 6 meses e ele tá pagando os encontros de hotel de vocês. Ela congelou que nem servo na frente de farol. Andrews & Associates saiu de lá em março. O segurança foi muito prestativo quando eu perguntei. Engraçado sobre mentiras. É fácil checar quando você sabe onde procurar. A cor sumiu completamente do rosto dela. Você tá me seguindo. Eu tô prestando atenção. Tem diferença. Ela afundou na cadeira na minha frente. Celular ainda vibrando com mensagens. Provavelmente o Jason querendo saber onde foi parar o entretenimento da tarde dele. A gente precisa conversar. Ela disse. Tentando soar autoritária. A gente tá conversando. Você só não tá dizendo nada que vale a pena ouvir ainda. Esse casamento também é meu. Você não pode simplesmente. Não pode simplesmente o quê? Perceber quando minha esposa para de ir trabalhar. Fazer perguntas quando cobranças misteriosas aparecem no nosso cartão de crédito. Esperar a honestidade da pessoa que prometeu ser fiel. A boca dela abriu e fechou sem fazer som. Finalmente, ela conseguiu. É complicado. Não, não é. Você perdeu o emprego, mentiu sobre isso por meses, e começou a encontrar o teu ex-namorado em hotéis em vez de procurar trabalho novo. Você só parou porque foi pega. O que tem de complicado nisso? Eu me levantei, limpei meu prato, e fui para a cozinha. Pela janela, eu vi o Sr. Andrews cortando a grama. Pessoas normais fazendo trabalho honesto. Quando eu virei, ela estava apagando mensagens como se a vida dela dependesse disso. Talvez você queira guardar algumas dessas, eu disse calmamente. Guardar para quê? Eu sorri. Não o tipo de sorriso que ela estava acostumada a ver. Para quando você explicar para todo mundo como você vinha passando os teus dias. O celular dela continuava vibrando. Jason de novo. Eu vi o nome dele acendendo na tela a cada poucos segundos. Ela olhava para ele, depois para mim, depois de volta pro celular como se fosse uma granada viva. Atende, eu disse. O quê? Atende a ligação do Jason. Tô curioso para saber o que ele tem a dizer. Ela apertou o celular mais forte. Eu não vou. Você não vai o quê? Falar com teu namorado? O cara que você vinha encontrando toda semana enquanto fingia ir trabalhar. Ele não é meu namorado. Eu ri. Ri de verdade alto. Sei. Você só encontra ele em hotéis para reuniões de negócios. Que tipo de negócio exatamente? O tipo que exige que você minta pro teu marido por 6 meses. Ela abriu a boca para responder, mas o celular tocou de novo. A persistência do Jason era quase admirável. Quase. Aqui o que vai acontecer, eu disse, andando até onde ela estava sentada.
Você vai atender essa ligação e colocar no Viva Voz, ou eu mesmo ligo pra ele e pergunto por que ele tá bancando as férias de desemprego da minha esposa. As mãos dela tremiam agora, medo de verdade nos olhos. Ótimo. Ela devia estar com medo mesmo. Ela atendeu no quarto toque. Jason, eu não posso falar agora. Cadê você? Você sumiu do nada. Tô te ligando há 20 minutos. Tá tudo bem? Eu fiz sinal pra ela colocar no Viva Voz. Ela hesitou exatamente 2 segundos antes de obedecer. Jason, ela disse, voz falhando. Meu marido, ele sabe. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Então sabe o quê? Eu me inclinei pro celular. Ele sabe sobre o Williamson Executive Suites. Ele sabe sobre os encontros semanais. Ele sabe que você tá pagando por eles. Quer que eu continue, Jason? Quem é esse? Esse é o marido. Aquele que paga a hipoteca enquanto você paga quartos de hotel. Outro silêncio longo. Aí a voz do Jason, tentando soar durão. Olha, cara. Isso não é o que você tá pensando. É exatamente o que eu tô pensando. Você vinha encontrando minha esposa em hotéis enquanto ela fingia ir trabalhar. Ela perdeu o emprego há 6 meses. E em vez de procurar emprego novo, ela resolveu começar um negocinho paralelo com você. A gente não. Não é assim. Então como é que é, Jason? Me ilumina. Eu ouvia ele respirando pesado pelo telefone. Minha esposa me olhava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Ela nunca tinha visto essa versão de mim antes. A versão que não pede por favor. A versão que toma controle. A gente só é amigo, o Jason finalmente conseguiu. Amigos que se encontram em quartos de hotel. Amigos que mentem pros respectivos cônjuges. Amigos que ficam se escondendo que nem adolescente. É isso que você chama de amizade de onde você vem? Eu preciso ir, ele disse rápido. Não, fica na linha. Quero ter certeza que a gente se entendeu. Minha esposa não vai mais encontrar com você. Nem em hotéis, nem em lugar nenhum. E aqueles pagamentos mensais que você vinha fazendo? Param agora. Você não pode me dizer o que fazer. Eu sorri, mesmo ele não podendo ver. Eu não tô te dizendo o que fazer, Jason. Tô te dizendo o que vai acontecer. Grande diferença. E se eu não concordar, aí todo mundo fica sabendo. Teu patrão, tua família, teus vizinhos. Eu vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de homem você é. O tipo que corre atrás de mulher casada e paga quartos de hotel enquanto os maridos trabalham para sustentar elas. A linha ficou quieta exceto pela respiração dele. Sua escolha, Jason. Sai limpo ou isso te segue para todo lugar que você for. Clique, ele desligou. Eu olhei para minha esposa. Ela tava olhando pro celular dela como se ele tivesse pegado fogo do nada. Bom, eu disse, sentando de novo. Isso foi educativo. Você não tinha direito de... Eu tinha todo o direito. Você me deu esse direito quando resolveu mentir sobre ter emprego. Quando resolveu encontrar outros homens enquanto eu pagava nossas contas. Quando resolveu fazer de mim um otário. Ela tava chorando agora. Não as lágrimas manipuladoras que eu já tinha visto antes quando ela queria alguma coisa. Essas eram diferentes. Essas eram as lágrimas de quem acabou de perceber que a rede de segurança foi cortada. O que acontece agora? Ela sussurrou. Eu terminei a última mordida do meu sanduíche e me levantei. Agora. Agora você começa a me contar a verdade. Toda ela. Começando por quanto tempo isso tá rolando e o que exatamente você vinha fazendo com meu dinheiro enquanto fingia ganhar o teu próprio. Ela limpou os olhos com o dorso da mão, deixando riscos pretos na bochecha. O rímel fez ela parecer um guaxinim pego no farol. Começou depois que eu fui demitida. Ela começou, voz quase um sussurro. Eu fiquei com vergonha. Você estava trabalhando tanto, pegando horas extras, e eu não consegui nem manter meu emprego. Eu fiquei quieto. Deixei ela falar. Eu encontrei o Jason na cafeteria da Quinta Avenida. A gente começou a conversar e ele se ofereceu para me ajudar a fazer networking, achar novas oportunidades. Ela parou, esperando eu responder. Como eu não respondi, ela continuou. Os encontros no hotel eram para ser sobre entrevistas de emprego. Ele disse que tinha contatos. Entrevistas de emprego que exigiam você retocar a maquiagem antes. O rosto dela ficou vermelho. Não foi assim no começo, mas virou assim. Sim, a palavra saiu que nem confissão na igreja quando cerca de 2 meses atrás, talvez 3, eu não lembro exatamente, eu fui até a bancada da cozinha e peguei um bloquinho, comecei a escrever. Ela me olhou nervosa. O que você tá fazendo? Tirando notas. Continua. Tirando notas pra quê? Eu levantei o olhar pra ela. Pro advogado do divórcio. Continua falando. O rosto dela ficou branco. Divórcio? A gente não precisa. A gente pode resolver isso. Aconselhamento de casal, terapia, o que você quiser. Eu não quero aconselhamento. Eu quero a verdade. Quanto dinheiro o Jason te deu?
Não é assim. Quanto? Ela olhou para as mãos. Ele pagava os quartos de hotel. Às vezes me dava dinheiro para gasolina, comida, coisas pequenas. Quanto no total? Eu não sei, talvez $1.000, talvez mais. Eu anotei isso. O que você contou para ele sobre nosso casamento? Nada ruim. Eu só disse que a gente tava com problemas, se afastando. A gente não tava com problemas até você começar a mentir. Eu sei, você tá certo. Eu ferrei tudo. Eu larguei a caneta e olhei direto para ela. Você não ferrou tudo. Você fez escolhas diárias. Por meses, você escolheu mentir sobre teu emprego. Você escolheu encontrar outro homem. Você escolheu pegar o dinheiro dele. Você escolheu chegar em casa e me dar beijo de boa noite cheirando o perfume dele. Ela se encolheu a cada palavra. E hoje à noite, você escolheu mentir de novo. Mesmo depois de tudo, teu primeiro instinto foi mentir. Eu tava com medo. De quê? De eu descobrir a verdade? Ou de perder teu plano B? Meu plano B, Jason, teu seguro. Fica com o marido pra estabilidade. Fica com o namorado pra emoção. Joga nos dois lados. Ela tava chorando de novo, mas eu já tinha passado do ponto de me importar com as lágrimas dela. Não foi isso. Então o que foi? Me explica como se eu fosse burro, porque aparentemente eu venho agindo bem burro nos últimos 6 meses. Ela respirou fundo tremendo. Eu me senti inútil depois de perder o emprego. O Jason me fez sentir importante de novo, como se eu importasse. E eu não. Você importava, mas de um jeito diferente. Você me fazia sentir seguro, estável. O Jason me fazia sentir desejada. Pronto, a verdade honesta finalmente. Então você resolveu que merecia os dois. Eu nunca quis que chegasse tão longe. Eu peguei a caneta de novo. Você transou com ele? Ela fechou os olhos. Sim. Quantas vezes? Importa? Importa pro papelada. Várias vezes. Talvez umas 12. Eu anotei isso também. Vocês usaram camisinha? O quê? Vocês usaram camisinha quando transaram com o Jason? O rosto dela ficou vermelho vivo. Sim, sempre. Ótimo. Vou precisar fazer exames mesmo assim, mas essa informação ajuda. Ela pareceu horrorizada. Você vai mesmo se divorciar de mim por causa disso? Eu larguei a caneta e olhei para ela como se ela tivesse perguntado se a água é molhada. Você tá desempregada há 6 meses e mentiu sobre isso. Você vinha encontrando teu ex-namorado em hotéis e mentindo sobre isso também. Você pegou o dinheiro dele enquanto eu pagava todas as nossas contas. Você transou com ele várias vezes. E hoje à noite, quando foi pega, teu primeiro instinto foi mentir mais ainda. Qual parte disso parece algo que vale a pena salvar? Mas a gente pode consertar isso. A gente pode reconstruir confiança. Confiança. Eu quase ri. Você quer reconstruir algo que nunca teve. Você vem mentindo desde março. Agora é novembro. Isso não é um erro. Isso é escolha de estilo de vida. Ela se levantou de repente. Então é isso. 8 anos de casamento e você tá simplesmente jogando fora. Eu não tô jogando nada fora. Você já fez isso quando escolheu o Jason ao invés de honestidade. Eu escolhi você. Eu tô aqui, né? Você tá aqui porque foi pega. Se eu não tivesse mandado aquela mensagem, você estaria no quarto 418 agora, não estaria? Ela não respondeu, o que já foi resposta suficiente. Arruma uma mala, eu disse. O quê? Arruma uma mala. Você vai dormir em outro lugar hoje à noite. Essa casa também é minha. Na verdade, não é. Confere o contrato de aluguel. Só tem meu nome. Sempre foi assim desde que a gente mudou. A boca dela caiu aberta. Acontece que ser o único com emprego comprovável tem suas vantagens. Ela ficou parada lá por 1 minuto inteiro, processando o que eu acabei de dizer. Eu vi as engrenagens girando na cabeça dela, tentando achar um ângulo, um jeito de recuperar o controle. Você não pode simplesmente me botar pra fora. Eu tenho direitos. Você tem o direito de achar outro lugar pra dormir hoje à noite. Liga pro Jason. Tenho certeza que ele vai adorar ajudar. Eu não vou ligar pro Jason. Então liga pra tua irmã. Liga pra uma amiga. Liga pra um hotel. Eu não ligo pra onde você vá, mas aqui você não fica. Ela pegou o celular e começou a discar. Eu ouvi a voz da irmã dela atender. Sarah, sou eu. Preciso de um favor. A voz dela falhou. Posso dormir na tua casa hoje? Aconteceu uma coisa com meu marido. Eu ouvi a Sarah fazendo perguntas, mas ela respondia vagamente. A gente brigou. Eu explico depois. Depois que desligou, ela me olhou com o que acho que era pra ser uma expressão de pena. A Sarah quer saber se isso é definitivo. Fala pra ela te perguntar daqui 1 semana. 1 semana. É o tempo que você tem pra decidir teu próximo passo.
A achar emprego. A achar lugar para morar. A achar advogado. O que você precisar fazer. Você não tá sendo justo. Eu realmente ri disso. Justo? Você quer falar de justo? Justo seria eu ter descoberto há 6 meses quando você perdeu o emprego. Justo seria você ter me contado a verdade quando eu perguntava como tinha sido teu dia no trabalho. Justo seria você não pegar dinheiro de outros homens enquanto eu pago teu seguro do carro. Eu nunca pedi dinheiro pro Jason, mas você pegou quando ele ofereceu. Ela não tinha resposta para isso. Arruma a tua mala. A Sarah tá esperando. 20 minutos depois, ela desceu com uma mala e a necessaire de maquiagem. Ela parou na porta, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia. Fala que a gente pode resolver. Eu te amo, ela disse baixinho. Não, você não ama. Você ama o que eu represento. E estabilidade. Segurança. Alguém que paga as contas enquanto você brinca de casinha com outros homens. Não é verdade. Se você me amasse, teria me contado que perdeu o emprego. Teria pedido ajuda em vez de mentir. Teria procurado outro emprego em vez de procurar outro homem. Ela abriu a boca para discutir, depois fechou. Pela primeira vez, ela não tinha nada para dizer. Depois que ela saiu, eu me servi uma bebida e sentei no computador. Hora de ficar prático. Primeiro, troquei todas as senhas. Contas bancárias, cartões de crédito, serviços de streaming, tudo. Aí liguei pro banco e tirei ela como usuário autorizado nas minhas contas. Acontece que é surpreendentemente fácil quando você é o titular principal. Depois, mandei um e-mail pro meu advogado. Curto e direto. Preciso falar sobre processo de divórcio. Esposa desempregada há 6 meses enquanto mentia sobre ter emprego. Também tendo o caso. Pode me encontrar amanhã? Ele respondeu em 1 hora. Disponível às 10 horas. Traga documentação. Passei a hora seguinte juntando documentos. Extratos bancários, faturas de cartão, contrato de aluguel, declarações de imposto. Tudo que mostrava que eu carreguei o peso financeiro enquanto ela fingia contribuir. Perto da meia-noite, meu celular começou a tocar. Número dela. Deixei cair na caixa postal. Aí tocou de novo. E de novo, eu desliguei. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto. Eu li elas tomando café. Por favor, me liga de volta. A gente precisa conversar. Eu cometi um erro, mas a gente pode consertar isso. Não joga fora 8 anos por uma decisão ruim. Eu faço qualquer coisa para consertar. A última era diferente. Eu contei tudo pra Sarah. Ela acha que você tá sendo irracional. Eu deletei todas e me arrumei pro trabalho. No escritório, deixei o celular no silencioso, mas vi ele acendendo de vez em quando. Mais ligações, mais mensagens. Na hora do almoço, meu colega de trabalho Mike bateu na parede do meu cubículo. Ei, tua esposa ligou na linha principal. Diz que você não atende o celular. O que ela queria? Queria que eu te desse um recado. Disse pra te falar que ela tá arrependida e que vai fazer o que for preciso. O que você falou pra ela? Falei que ia passar o recado. Mike parou. Tá tudo bem em casa? Tudo ótimo. Ela só tá sendo dramática por causa de uma coisa. Mike assentiu e foi embora. Fiz uma nota mental de falar com o RH que minha esposa não tá mais autorizada a me contatar no trabalho. O escritório do meu advogado era no centro. Mesmo prédio onde ela fingia trabalhar. A ironia não me passou despercebida. Isso é bem direto, ele disse depois de ver meus documentos. Sem filhos, sem bens conjuntos exceto uns milhares na conta corrente. O aluguel tá no teu nome. Títulos dos carros são separados. Deveria ser limpo. Quanto tempo vai levar? Se ela não contestar, 6 a 8 semanas. Se ela brigar, pode ser 6 meses. Ela vai brigar. A maioria briga no começo, mas quando percebe que acabou, geralmente aceita. E o caso? Adultério não importa muito financeiramente nesse estado, mas acelera o processo. Você tem prova. Mostrei para ele prints do número do Jason ligando sem parar para ela ontem à noite. Extratos mostrando os pagamentos do hotel. A confissão dela, que eu gravei no meu celular. Espera, você gravou a confissão dela? Estado de consentimento de uma parte só. Legal gravar conversas que eu participo. Ele sorriu. Você fez o dever de casa. Quando cheguei em casa aquela noite, tinha um bilhete colado na minha porta. Tô na casa da Sarah. Por favor, me liga. A gente precisa conversar sobre isso como adultos. Eu sei que errei, mas jogar nosso casamento fora não é a solução. Eu amassei e joguei no lixo. Aí pedi pizza e me acomodei para ver o jogo. Pela primeira vez em meses, eu não precisava ficar pensando onde minha esposa estava ou com quem ela estava. Foi bem bom. 3 dias na minha nova rotina tranquila, o Jason resolveu criar coragem. Eu estava saindo do trabalho na quarta noite quando vi ele encostado no meu carro no estacionamento. Ele claramente estava esperando, provavelmente juntando coragem para me abordar.
Quando me viu chegando, ele se endireitou e tentou parecer intimidador. Jason Miller tinha uns 1,73 metros num dia bom, talvez 63 quilos ensopado. Eu tenho 1,88 metros e passei 4 anos na construção civil antes do emprego atual. O desequilíbrio físico era quase cômico. A gente precisa conversar. Ele disse, tentando soar durão. Não, não precisa. Eu passei por ele e abri meu carro. Você não pode simplesmente arruinar a vida das pessoas porque tá chateado. Eu virei devagar. Arruinar a vida das pessoas? Isso é rico vindo de você. Olha, o que rolou entre a tua esposa e eu? O que rolou é que você correu atrás de mulher casada e ela foi burra o suficiente para cair. Agora vocês dois estão lidando com as consequências. Ela veio atrás de mim pedir ajuda. Ela estava sofrendo emocionalmente e financeiramente. Aí você ajudou ela direto para a cama de hotel. Que cavalheiro. O rosto dele ficou vermelho. Não foi assim. Então como foi, Jason? Porque do meu ponto de vista, parece que você viu uma oportunidade de se aproveitar de alguém numa situação vulnerável. Eu me importo com ela. Se você se importasse com ela, teria incentivado ela a contar pro marido que perdeu o emprego em vez de ajudar ela a viver uma mentira por 6 meses. Ele chegou mais perto, o que foi um erro. Você não merece ela. Eu sorri. Não um sorriso bonito. Você provavelmente tá certo. Eu não mereço uma esposa mentirosa, traidora que pega dinheiro de outros homens. Por isso que eu tô me livrando dela. Ela te ama. Ela ama meu salário. Tem diferença. Você tá cometendo um erro enorme. O único erro que eu cometi foi não checar a história dela mais cedo, mas isso já foi corrigido. O Jason fechou os punhos, provavelmente pensando se ia me dar um soco. Eu quase esperei que ele tentasse. Tinha sido uma semana longa e eu podia usar o alívio do estresse. Ela não vai simplesmente sumir da tua vida, ele disse finalmente. Na verdade, vai sim. Os papéis do divórcio vão ser protocolados amanhã. Depois disso, a única vez que vou ter notícia dela vai ser através de advogados. E se ela não assinar? Aí ela vai explicar pro juiz por que ela acha que adultério e fraude são comportamentos aceitáveis de casamento. Vai ser uma conversa interessante. Eu vi ele processando isso, percebendo que me ameaçar não ia funcionar. Eu posso dificultar as coisas pra você, ele tentou. Como? Eu sei onde você trabalha. Eu sei tua rotina. Eu ri alto. Você tá me ameaçando, Jason? Porque se tá, devo mencionar que esse estacionamento tem câmeras de segurança e a polícia leva assédio no trabalho bem a sério. Ele olhou para as câmeras, depois para mim. A vontade de briga saiu dele que nem ar de pneu furado. Só pensa no que você tá fazendo, ele disse, se afastando. 8 anos de casamento. 8 anos que ela jogou fora por rapidinhas em quarto de hotel com você. Não bota isso em mim. Ele foi embora sem dizer mais nada. Eu vi ele entrar num sedã caindo aos pedaços e ir embora. Aí liguei pro meu advogado e contei sobre o encontro. Registre um boletim de ocorrência, ele aconselhou. Cria um rastro de papel caso ele escale. Na manhã seguinte, a irmã dela ligou na linha do meu trabalho. Sarah, a voz da razão que aparentemente achava que eu estava sendo irracional. Ela tá arrasada, Sarah disse sem rodeios. Ela mal come. Ela chora o tempo todo. Ela devia ter pensado nisso antes de começar a mentir. Todo mundo comete erros. Erro é esquecer de comprar leite no caminho de casa. O que ela fez foi tomar uma série de decisões calculadas por 6 meses. Isso não é erro, isso é escolha de estilo de vida. Você tá sendo cruel. Eu tô sendo honesto. Tem diferença. Ela quer ir para aconselhamento. Eu não quero. Você nem vai tentar salvar teu casamento. Não tem nada para salvar. Ela matou quando escolheu mentir sobre o emprego e dormir com o Jason. Um caso não precisa acabar com tudo. Eu parei, escolhendo as palavras com cuidado. Sarah, você ficaria casada com alguém que mentiu para você todo santo dia por 6 meses? Alguém que pegou dinheiro de outros homens enquanto você pagava todas as contas? Alguém que só te contou a verdade quando foi pega no flagra? Silêncio do outro lado. Era o que eu pensava. Ela é família, Sarah disse baixinho. Não mais. Os papéis do divórcio foram protocolados há 1 hora. Depois que desliguei, bloqueei o número da Sarah também. Naquele final de semana, tive uma visita surpresa dos pais dela. Eles apareceram sábado de manhã enquanto eu tomava café e lia a notícia no tablet. O pai dela, Richard, era um homem que eu sempre respeitei. Ex-militar, falava na lata, não tolerava besteira. A mãe dela, Linda, sempre tinha sido gentil comigo, mas claramente estava ali para defender a filha. A gente soube da separação, Richard disse quando eu deixei eles entrarem. Não é separação, é divórcio. Talvez a gente possa sentar e conversar sobre isso, Linda sugeriu. Como adultos, eu fiz sinal para a sala de estar. Café, por favor, Richard disse. Eu trouxe 3 xícaras e sentei na frente deles. Linda olhou a casa toda como se estivesse fazendo inventário. Ela não tá lidando bem com isso, Linda disse. Imagino que não.
Você sempre foi bom para ela, Richard acrescentou. Mantinha ela no chão. Aparentemente não o suficiente no chão. As pessoas cometem erros. Sr. Randall, eu interrompi. Sua filha perdeu o emprego há 6 meses e em vez de me contar, mentiu sobre isso todo santo dia. Ela encontrava o ex-namorado em hotéis enquanto eu trabalhava hora extra para pagar nossas contas. Ela só me contou a verdade quando eu a peguei na mentira. Isso não é erro, isso é fraude. A expressão do Richard escureceu. Fraude. Ela pegou o dinheiro do Jason enquanto fingia contribuir para as despesas da casa. Ela usou nosso cartão conjunto para pagar gasolina e comida para os encontros de hotel dela. Ela cometeu adultério e mentiu sobre isso repetidamente. Linda parecia arrasada. Ela nos contou que vocês dois estavam com problemas no casamento. A gente não estava com problemas até ela começar a mentir. Os problemas eram o desemprego dela e o caso. Os dois ela escondeu de mim. Richard ficou quieto por um longo momento. Aí perguntou, quanto tempo durou o caso? 3 meses de envolvimento físico, 6 meses de envolvimento emocional e apoio financeiro do Jason. E você descobriu como? Eu expliquei sobre descobrir que Andrews & Associates tinha saído de lá, os extratos bancários, seguir ela até o hotel. Quando terminei, Richard olhou para a esposa, depois para mim. Filho, ele disse devagar, eu te devo um pedido de desculpas. Ela não contou a história toda pra gente. Linda estava chorando baixinho. Eu não acredito que ela faria uma coisa dessas. Nem eu. Por isso demorei 6 meses para descobrir. Richard se levantou e estendeu a mão. Você tá fazendo a coisa certa. Um homem não deve ter que tolerar esse tipo de desrespeito. Depois que eles saíram, eu senti algo que não esperava, validação. Até os próprios pais dela entenderam que algumas linhas não dá pra voltar atrás. Domingo à noite, tive uma última ligação dela. Meus pais me contaram o que você disse. Eu contei a verdade pra eles. Eles acham que eu devo assinar os papéis do divórcio. Pessoas inteligentes, teus pais. Isso é mesmo o que você quer? O que eu queria era uma esposa que não mentisse pra mim todo dia por 6 meses. Já que aparentemente isso não tá disponível, eu me contento com um divórcio limpo. Eu posso mudar. Você teve 6 meses pra mudar. Você escolheu não mudar. Eu tava com medo. De quê? De mim. De contar a verdade? De arrumar emprego? De me decepcionar? Bom, missão cumprida nisso. Ela ficou quieta por um tempo longo. Finalmente, ela disse, os papéis vão ser assinados amanhã. Ótimo. Teu advogado tem os contatos do meu advogado. Você algum dia vai me perdoar? Eu pensei nessa pergunta. Pensei mesmo. Perdão é pra quem merece. Você jogou fora 8 anos de casamento por sexo em quarto de hotel com teu ex-namorado. Isso não é algo que se perdoa. Isso é algo que se aprende. Aprende o quê? Que ações têm consequências. Que mentiras sempre aparecem. Que alguns erros não dá pra consertar. Ela desligou sem dizer tchau. 2 semanas depois, o divórcio estava finalizado. Sem contestação, sem drama, sem tentativas de reconciliação de última hora. Ela finalmente aceitou o que eu já sabia desde o momento que mandei aquela mensagem. Acabou. Eu fiquei com a casa. Ela ficou com o carro dela e o pouco de poupança que tinha. O Jason aparentemente parou de atender as ligações dela assim que percebeu que eu não ia recuar. 3 meses depois, eu soube pelo Mike que ela tinha arrumado emprego numa loja de varejo e estava morando num estúdio do outro lado da cidade. O Jason tinha se mudado para outra cidade inteira. Eu desejei boa sorte para os dois. Eles iam precisar. 6 meses depois do divórcio finalizado, eu estava vivendo uma vida completamente diferente. Vida melhor. Eu tinha conseguido uma promoção no trabalho, em parte porque eu não ficava mais distraído pensando no que minha esposa realmente fazia o dia todo. Acontece que quando você não tá mais cobrindo as mentiras de outra pessoa, dá pra focar nos teus próprios objetivos. A casa parecia maior sem as coisas dela espalhadas. Eu pintei o quarto de novo, comprei móveis novos, fiz ela ser minha. Sem mais andar em casca de ovo. Sem mais checar extratos por cobranças misteriosas. Sem mais ficar pensando por que ela vivia no celular. Eu tava jantando no Olive Garden com Mike e a esposa dele quando vi ela. Ela tava trabalhando lá, usando o uniforme padrão, carregando pratos, parecendo cansada. Ela me viu antes que eu pudesse desviar o olhar, e eu vi o exato momento que ela percebeu quem tava na seção dela. Ela veio andando devagar, bloquinho de pedidos na mão. Oi, ela disse baixinho. Oi. O Mike e a esposa dele olharam entre nós, claramente desconfortáveis. Eu sou a Emily, vou ser a garçonete de vocês hoje à noite. Ela tava usando a voz falsa de atendimento ao cliente. Posso começar com as bebidas? Eu pedi uma cerveja. Mike e a esposa pediram chá gelado. Ela anotou sem fazer contato visual e foi embora. Essa é tua ex-esposa? A esposa do Mike sussurrou, sim. Isso tá estranho, só pra ela. Quando ela trouxe nossas bebidas, as mãos dela tremiam levemente. A mulher confiante que costumava me dar sermão sobre gastar dinheiro tinha sumido.
Essa era alguém que tinha aprendido como consequências de verdade pareciam. Prontos para pedir? Ela perguntou. A gente deu nossos pedidos. Ela anotou tudo com cuidado, como se tivesse medo de errar. Há quanto tempo você está trabalhando aqui? Eu perguntei quando ela terminou de anotar. Ela levantou o olhar, surpresa. 3 meses. Você gosta? É trabalho honesto, ela disse, e eu ouvi a ênfase na palavra honesto. Isso é bom. Honestidade é importante. Ela assentiu e foi embora para colocar nosso pedido. O Mike se inclinou para frente. Isso foi frio, cara. Foi. Eu perguntei como ela gostava do emprego. Isso é só conversa. Você sabe o que você estava fazendo. Talvez eu soubesse, mas depois de 6 meses ficando pensando como ela estava, de vez em quando me sentir culpado por terminar o casamento, foi satisfatório ver que ela estava trabalhando de verdade, se sustentando em vez de mentir sobre isso. Quando ela trouxe nossa comida, ela evitou contato visual completamente, mas enquanto colocava meu prato, ela sussurrou. A gente pode conversar? Depois do meu turno? Não, por favor, só um minutinho. A gente não tem nada para conversar. Eu quero me desculpar. Você já se desculpou várias vezes. Eu ouvi. Digo me desculpar deu de verdade, não as desculpas falsas que eu dava antes. Eu olhei para ela por um longo momento. Ela parecia mais velha, cansada. A confiança fácil que ela tinha quando outra pessoa pagava as contas dela tinha sumido. Tá bom, uma conversa. O turno dela acabava às 9. Eu esperei no estacionamento, sentado no meu carro, lendo e-mails no celular. Ela saiu pela porta dos funcionários e veio andando devagar. Obrigada por esperar, ela disse quando eu abaixei o vidro. 5 minutos. Eu estava errada sobre tudo. Eu devia ter te contado que perdi o emprego. Eu devia ter pedido ajuda em vez de mentir. Eu devia ter terminado as coisas com Jason antes delas começarem. Eu ouvi sem comentar. Eu sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, e eu entendo isso, mas eu quero que você saiba que te perder foi o maior erro da minha vida. Não foi um erro, eu disse. Erros são acidentes. O que você fez foi fazer escolhas. Todo dia por 6 meses, você escolheu mentir. Eu sei. Você escolheu o Jason ao invés de honestidade. Você escolheu o dinheiro dele ao invés de arrumar emprego. Você escolheu quartos de hotel ao invés do teu casamento. Ela estava chorando agora. Eu sei. Então não chama de erro. Chama do que foi. Você trocou tudo que a gente tinha, por 6 meses de mentira, 6 meses de traição, 6 meses em que você trocou um casamento de verdade por uma fantasia barata de hotel. Eu abaixei o vidro do carro um pouco mais, só o suficiente para ela ouvir minha voz com clareza. Você quer que eu sinta pena agora? Quer que eu veja você cansada, com o uniforme manchado de molho, carregando bandeja, e pense, coitadinha, olha o que ela virou? Não, Emily. Eu vejo exatamente o que você escolheu. Você queria os 2 mundos. Conseguiu nenhum. Ela fungou, tentando segurar o choro. Eu sei que não mereço que você... Não merece mesmo, interrompi. E eu não vou te dar isso. Nem perdão de graça, nem pena barata, nem uma segunda chance que você mesma jogou fora 6 meses atrás. Eu liguei o carro. O motor ronúzida ao lado dela. Você aprendeu o que é trabalho honesto. Ótimo. Agora vive com isso. Sozinha. Como eu vivi com as suas mentiras. Ela deu um passo para trás quando eu engatei a marcha. Adeus, Emily. Eu acelerei devagar, sem olhar pelo retrovisor. Não precisava. Eu já tinha visto o final dessa história no dia em que mandei aquela mensagem. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro do carro não era pesado. Era liberdade. Fim.